É um fato que grande parte da nossa cultura, querendo ou não, tem alguma influência ou contribuição de outros povos. Neste tópico, vamos tratar sobre a influência africana no nosso cotidiano, cultura e jeito de viver. Existem diversos aspectos em que a cultura africana nos influenciou, desde aspectos culinários, a idiomas, a danças e músicas, e também a religião. Especificando alguns aspectos, temos como destaque as danças herdadas do mesmo, onde seu principal representante é o samba, muito popular no Brasil. Dentre as músicas herdadas, o samba também se enquadra, sendo ele uma expressão artística de muito valor, tendo além dele também a lambada, o carimbó, maracatu, entre outros. Tratando-se de culinária, os africanos tiveram uma grande influência em quase tudo que comemos hoje, seja por temperos ou por pratos. Como alguns exemplos, temos o pirão, o acarajé, o cuscuz e a cocada. Já falando-se de idioma, temos diversas palavras que usamos no cotidiano que não percebemos, mas são de origem afrodescendentes. Aqui, alguns exemplos são moleque, corcunda, axé, bagunça, cachaça, angorra, gogó, bunda, samba, fuxico, cangaço, quitute, cochilar, dengo, giló, farofa e acarajé. As religiões afrodescendentes são outro fator muito importante na nossa cultura, pois possuem milhões de seguidores, por mais que isso não seja muito noticiado. Entre as principais religiões afrodescendentes praticadas no Brasil temos o batuque, o candomblé, a umbanda e a quimbanda. E as imagens retratam respectivamente o jogo de búzios, uma pombagira, uma imagem representativa do candomblé e o chucaveira, de umbanda. As línguas africanas influenciaram o português falado hoje no Brasil. Entre os séculos XVI e XIX, mais de 4 milhões de africanos originários de duas regiões da África subsaariana Banto e Oeste Africana foram trazidos ao Brasil em cativeiro para serem escravizados. Então, em 1823, o censo apontava que 75% da população brasileira eram de negros e mestiços. Para se ter uma ideia, só na região Banto encontra-se um grupo de 300 línguas muito semelhantes e faladas em 21 países, como Moçambique, Angola e África do Sul, sendo que o maior número de falantes no Brasil eram o Kikongo, de onde vieram a palavra como calango, o Ubundo, que vieram palavras como babá, babaca e bagunça, o Yorubá, falado pelos negros vindo da Nigéria, que contribuiu com o vocabulário ligado à religião e à cozinha afro-brasileira. O Kibundo, de onde vieram as palavras como caçula, moleque e samba. E apenas no século XX, as línguas africanas passaram a ser mais estudadas no Brasil, sendo Maria Eugênia Lamoglia Duarte professora titular de língua portuguesa. A partir de 1970, os estudos de linguística começaram a dar mais atenção ao português falado no Brasil, porque antes a gramática era focada no português europeu e a influência das línguas africanas era ignorada, estudando só o vocabulário e, no máximo, a pronúncia dos africanos. Essa demora se deu a uma ideologia conservadora que predominava na filosofia e da linguística até o século passado, que via uma superioridade cultural e linguística do colonizador português. Qualquer influência de línguas africanas ou indígenas era visto como desfigurada da língua portuguesa, de forma negativa. De acordo com o professor Dante Lucchesi, até o final do século XVII, o Brasil era um mosaico de línguas indígenas e línguas francas africanas. Porém, a história linguística do Brasil se caracterizou por um processo de homogeneização. Diz Lucchesi que a primeira gramática de Kibundo no mundo foi escrita em 1694, na Bahia, e publicada em 1697 em Lisboa. Boa parte da população escrava Bahia era falante de Kibundo, mas o português se impôs como língua superior no Brasil. Escravos africanos eram misturados pelos senhores desde o tráfico, e para que não comunicassem em suas próprias línguas, e o segmento dominado era obrigado a aprender português.
Assim, a língua portuguesa acabou tornando-se língua maternal de afrodescendentes e indiodescendentes até o século XIX, onde 2/3 da população do Brasil não era falante nativa ou filha de falantes nativos portugueses. As crianças estavam aprendendo português a partir da variedade falada pelos adultos e em um processo de transmissão linguística irregular. Isso levou a um processo de simplificação morfológica que caracterizou nossa linguagem atual. Solano de Trindade, nascido em 24 de julho de 1908, em Recife, Pernambuco, e falecido em 19 de fevereiro de 1974, no Rio de Janeiro. Recebeu o prêmio Ordem do Mérito Cultural. Solano Trindade foi um poeta brasileiro, folclorista, pintor, ator, teatrólogo, cineasta e militante do movimento negro e do Partido Comunista. Morou e trabalhou em Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e em das Artes. Teve seu primeiro livro lançado em 1942, no Rio de Janeiro, denominado de Poemas de uma Vida Simples. E em 1944 é preso devido à censura do poema Tem Gente com Fome de seu livro. Solano ainda lançou outros livros, são estes 6 Tempos de Poesia, de 1958, Cantares ao Meu Povo, de 1961. Como ator, participou dos filmes Agulha no Palheiro, em 1955, Mistérios da Ilha de Vênus, em 1960, e O Santo Milagroso, em 1966. A obra que eu escolhi do Solano de Trindade foi a poesia Navio Negreiro. Lá vem o navio negreiro, lá vem ele sobre o mar. Lá vem o navio negreiro, vamos minha gente olhar. Lá vem o navio negreiro por águas brasilianas. Lá vem o navio negreiro trazendo carga humana. Lá vem o navio negreiro cheio de melancolia. Lá vem o navio negreiro cheinho de poesia. Lá vem o navio negreiro com carga de resistência. Lá vem o navio negreiro cheinho de inteligência. O poema de Solano Trindade, O Navio Negreiro, retrata os navios negreiros que foram um tipo de cargueiro utilizado para trazer mais de 11 milhões de africanos para serem escravizados na América. Em caravelas ou barcos a vapor, europeus, americanos e até mesmo negros estavam nesse comércio humano. A partir dos estudos realizados para esse trabalho, podemos concluir que a cultura afrodescendente tem extremo valor e importância para o Brasil que temos hoje, de forma a ter se tornado essencial para a nossa vivência. Como benefício dos estudos realizados para este trabalho, podemos citar algumas coisas específicas aprendidas por meio deste, como o aprendizado sobre a origem de determinadas palavras, o maior conhecimento sobre religiões incomuns, o conhecimento sobre um autor de muito prestígio, o conhecimento sobre a diversidade linguística presente no Brasil nos tempos atuais, entre outros.